Boa noite a todos. Hoje, 31 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 52. Que o nosso Senhor Jesus nos conduza. Iniciamos a semana passada o capítulo 11, intitulado Sexo. Nós estamos exatamente em um momento que um trabalhador do mundo espiritual está dando uma palestra. Então, a semana passada nós lemos alguns parágrafos e paramos no comentário. Então, hoje nós iremos dar continuidade do parágrafo que se inicia: inútil é supor que a morte física ofereça solução. Então, a semana passada nós pegamos também o livro dos Espíritos, e quando era perguntado aos Espíritos o que importa ao Espírito, se ele tem preferência em nascer no corpo de homem ou de mulher, e os Espíritos respondem: isso pouco lhe importa. Isso para um espírito dócil às leis de Deus, para um espírito que se submete às leis de Deus, para um espírito que não se rebela contra as leis de Deus, isso para esse espírito pouco importa. O que vai importar é como ele terá que ir para a missão que vai cumprir, ou a provação que terá que passar. Então, estar no corpo feminino é uma provação. Estar no corpo masculino é uma provação. E eu tenho que viver a experiência dessas provações. Outro ponto que nós temos que também diferenciar é quando ele vai falar do sexo, qual a função do sexo? Procriar. Nós temos que diferenciar a função sexual de energia sexual. A função do sexo é procriar. Energia sexual é outra coisa que nós não temos consciência. Então, quando se pergunta da função, é procriar. A energia sexual é que abre um leque para você utilizar, porque ela é uma energia criadora. Quando o pintor está ali no seu quadro, idealizando, criando, ele está usando a energia sexual. Quando o cientista está aprisionado em um laboratório, tentando fazer uma descoberta para a solução de alguma patologia, naquele momento, a energia que o movimenta é a energia sexual. Quando o arquiteto está trabalhando em sua prancheta, idealizando, ele também está usando a energia sexual. Eu tenho uma amiga que é médica, eu fui visitá-la, quando eu cheguei na sala dela, tinha uma porção de caixas lindas que ela estava fazendo dentro do artesanato. E ela é médica, ela faz aquilo à noite. E era um monte. E eu olhei para ela e disse: amiga, que coisa linda, quantas caixas bonitas você está fazendo. Ela disse: pois é, eu sinto um prazer enorme fazendo isso. Aí eu fui explicar para ela que esse prazer que ela sentia em fazer esse material, esse artesanato, ela estava usando a energia sexual, que não tem absolutamente nada a ver com a função. A função, quase sempre, quando você a utiliza sem o movimento, quando ela está fazendo as caixas de presente dela, o que está movimentando ela? O amor. Ela gosta de fazer. É o amor, é um sentimento divino. Quando o cientista está preso lá, é o desejo, é a vontade, é o sentimento, é o amor. Por isso que aciona a energia sexual. Mas quando você faz apenas o sexo, você apenas está fazendo sexo. Daí o cansaço, o vazio, a insatisfação. Daí aquela necessidade de não se sentir completo, vazio. Porque faltou qual o tempero aí, vamos usar o termo? O que faltou? Na essência, amor. Ficou claro isso? Ficou claro? Conseguiu diferenciar? Porque algumas pessoas ficam chocadas quando nós falamos que, quando os espíritos respondem, a função do sexo é procriar, que o nosso irmão vai chamar do passivo e do ativo. Milhões de pessoas fazem sexo, sim, pouquíssimas utilizam a energia sexual. Onde há uma
algo muito mais do que apenas sensação fisiológica. Ficou claro isso? Quem que disse não? Essa sensação é só fisiológica ou é amor? Ao final de tudo, você sente um vazio existencial, uma insatisfação. E se dependendo do teu grau de evolução moral, se você for muito fisiológico, você tem que começar tudo de novo. É por isso que alguns irmãos, em busca desse sentimento que eles não conseguem identificar como energia sexual, eles começam a fazer sexo com um, sexo com outro, sexo grupal. Começa a idealizar uma forma de situações para tentar chegar em um êxtase que ele ainda não entendeu, que é o respeito e o amor. E isso, quando você fala em amor, não estou falando em, como ela disse lá, pele, não é isso. Isso é fisiológico. Nós estamos falando de espiritualidade. É aqui. Nem sempre você precisa realizar o sexo para se sentir pleno. Mas é impossível você se sentir pleno se você não utiliza a energia sexual. Uma pessoa que só faz sexo, que não aciona a energia sexual, é uma pessoa vazia, seca, endurecida. E quase sempre tem que fugir para as drogas, álcool, entra no processo às vezes de depressão. Então são duas coisas totalmente diferentes. Então eu não preciso ter um movimento biológico para fazer uma permuta de energia sexual, em que eu me plenifico. A função sexual mal utilizada, mal administrada e principalmente sem o respeito devido, porque a função é a procriação, isso sim leva o cidadão à loucura. Os desregramentos levam a criatura à loucura. E essa patologia psicológica, emocional, ela vem há milênios. Nós tivemos um sonho essa semana que nos chamou muita atenção, falando desse degredo, e foram palavras que fixaram muito na minha cabeça. Existem 3 tipos de perversidade. A perversidade física, em que você mata, você agride. A perversidade emocional, brincar com o sentimento alheio. E a perversidade moral, em que você humilha, você distrata, você destrói e você acaba, às vezes, com uma criatura, uma existência inteira. Então, esses 3 tipos de perversidade pesam muito na hora do exílio. Então, às vezes, nós nos escandalizamos com a perversidade física. Olha, o fulano degolou Beltrano, atirou, matou. E nós aqui estamos sendo extremamente perversos emocionalmente com alguém ou moralmente com alguém. Então, a função sexual mal utilizada, sem respeito, com o respeito que ele deve ter, porque é criação divina, e quando eu piso em sentimento alheio, eu passo a ser responsável pelo outro. Sair aqui fazendo sexo e destruindo corações, e no dia seguinte nem liga, nem sabe, nem foi, a dor que eu deixei naquele coração eu terei que responder. Porque nunca foi dito que eu não deveria respeitar o sexo. A função sexual. E quando eu a utilizo sem respeito, eu também terei que prestar conta. E entra nesse processo de desequilíbrio, de uma desestrutura psíquica, você surta, você perde a linha do bom senso. Você perde o controle, chega a baixar nível ridículo. Quantas vezes homens casados, mulheres casadas, abandonam o seu lar temporariamente, vai para cantos de ruas com prostitutas, arriscando patologias. Isso é baixo. Às vezes você está dentro de casa, aciona a internet e vê vídeos baixo e quer dar uma de santo. Como? Não existe, isso fica impregnado. Você emite isso e vicia a mente, vicia o espírito. Então, função sexual não tem absolutamente nada a ver com energia sexual. Uma vez a energia sexual sendo utilizada, ela só é acionada, movimentada pelo amor desinteressado. A função sexual, os bichos a utilizam. Todos os animais, racionais e irracionais. Ficou claro isso? Deu para entender? Uma e outra? Então vamos agora continuar com o nosso irmão.
Vamos continuar o comentário. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio. Fulano morreu, pronto. O desequilíbrio sexual que ele tinha da função, vai ficar tudo normal, porque agora está morto, não vai sentir mais nada, acabou o corpo, é assim? Não. É por isso que o corpo envelhece. A libido tende a diminuir, naturalmente o corpo diminui. Quem é que estimula? O espírito, que continua estimulando, porque o espírito, o corpo está dizendo chega. A própria função orgânica está dizendo não dá. O corpo da mulher também sofre mudanças. E aí o espírito que está enlouquecido obriga o corpo a agir de uma forma que ele não tem mais condição. E vicia mais ainda o espírito. Quando o espírito sai do corpo, imagina uma criatura que tomou um estimulante para realizar a função sexual e desencarna. Como é que ele vai acordar no mundo espiritual? Às vezes com 60 e poucos anos. Conheci um caso. O mais doloroso era o velório. A esposa ao lado, porque foi com a amante. Ô, fulana, o que aconteceu? Como que ela ia contar? Olha que humilhação para essa esposa. E a garotinha ficou lá, de 22 anos, ligou para ela para acudir o marido. Morreu. Como é que está no mundo espiritual? Essa fala aqui. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais, motivados pela paixão. Desregramentos. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro. Não. Dimana da desassociação dos centros perispiríticos que exige, olha aqui, gente, longos períodos de reparação. A mente age no corpo, mas lembra que existe o duplo etéreo, o perispírito, também se danifica. E como diz o nosso querido amigo, que ainda não foi dado o nome, é necessário longos períodos de reparação. O livro Pensamento e Vida, o capítulo Corpo, ele explica, amplia essa compreensão aqui, não é? Indiscutivelmente, tá? Não vamos aqui discutir, não precisa nem discutir. Para a maioria dos encarnados, algum desencarnado presente? Está falando aqui direto, tá? Entendeu? A carapuça pode ficar, né? Olha só. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Uma mulher de 35, 40 anos já vai ter mais dificuldade para engravidar. Mas 17, 18, 19, 20, 21, 22, né, doutora? É rápido o negócio funciona. É o período, a natureza orgânica está pedindo, está aqui para isso. Das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial, ou seja, faz parte do próprio organismo. A sede do sexo, olha aqui, a sede, o templo do sexo, não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. O animal tem alma? Alma não. O princípio espiritual. Os animais têm alma? Pergunta Kardec. Chama do que tu quiser, porque a palavra pouco nos importa. Eu só quero que tu entenda uma coisa. A alma, a distância que existe entre a alma do animal e a alma do homem é a mesma que existe entre a alma do homem e Deus. Está perto? E ele falou do homem terráqueo. Então, se você entender que o Júlio falou que tem alma, mas que eles têm essa informação dessa distância, ele pode continuar falando. Então, existe. Mas ele tem consciência, livre-arbítrio, lucidez? Não. Isso é característica do espírito, da sua individualidade. Mas o animal
tem a função sexual. É radicada no instinto. É o instinto conduzindo. Ele tem um período exato para procriar e funciona perfeitamente. Quando a mulher começa a interferir, o ser humano começa a interferir, às vezes com anticoncepcionais, uma série de outra coisa, o animal às vezes até adoece. Porque a natureza vai mostrando a sua função. Tudo funciona direitinho, redondinho. O ser humano, ele tem a função e tem a energia. E ele diz, olha, não está erradicado no corpo. Então não pensa que o fato de você ter 15, 16, 17, 18 anos, tu tem que sair igual um doido fazendo sexo, porque o corpo está pedindo. Porque não está erradicada no corpo, está erradicada na alma. Então é a alma controlando a função e não a função dizendo o que a alma tem que fazer. Qual é a função sexual? A função sexual é fazer o quê? Hã? E o que é o neném? É procriar. Então a função sexual é procriar. A energia sexual também é criar. Ambas são criadas. Exatamente. Sempre que você está criando, você está usando a energia sexual. Chico utilizou a energia sexual? Sim. Muito. Uma vez ele chegou, estava tristinho, e a mano perguntou o que ele tinha. Ele disse que um amigo dele, que as pessoas às vezes são muito cruéis. Às vezes você está trabalhando, você está fazendo, chega um ainda para pisar. Você pode fazer 100, aí vem um que não tem que fazer 101. E a gente tem que estar preparado para isso. Do jeito que nós recebemos muitos elogios, muito carinho, a gente recebe muita pedrada. E aí vem um amigo de São Paulo, voltou e disse, Chico, eu saí daqui de Uberaba há 30 anos atrás. E você estava aí nessa mesa. Eu volto 30 anos depois e te encontro aí nessa mesa, Chico. Chico, eu casei, eu tive filhos, eu tenho um apartamento em São Paulo. E o que tu tem, Chico? É crueldade física, moral ou emocional? Emocional. Emocional. E humilhou. Moral também. Ele ficou Chico. Eu vou me dar o luxo de não me sentir miada, eu também fico miada às vezes. E aí ele saiu, cabisbaixo. Aí o Evandro disse, o que foi? Eu estou tão triste. É porque eu não casei. Claro que casou, Chico. Você casou comigo, com a Maria Dolores, com o André Luiz. Eu disse, mas aí não rende, Chico. Nós temos 450 filhos. Na época era menos que isso, um pouco menos. Mas o fulano tem até neto. Todas as nossas traduções, Chico, são nossos netos. Mas ele tem um apartamento em São Paulo. E tu tem uma casa com uma lagoa e o sapo cantando. Para de reclamar e vamos trabalhar. Isso Divaldo que conta nas suas palestras. Aí, e Chico contando para ele, disse que Chico disse assim, eu queria sofrer, mas o homem não deixava. Então, obviamente que ele usou a energia criadora. E olha aí, Emmanuel mostrando a energia, tá? Então, são duas coisas que podem ser opostas. Então ele já finalizou a segunda dizendo assim, que a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Na alma. Então quando falar de aonde está a sede do sexo, você vai dizer não é na genitália, não é no órgão. Na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos, é a morfologia, não é isso, doutora? Específico, macho e fêmea. Entre nós, falando agora de quem? Prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena. Por exemplo, se eu desencarnar, eu vou aparecer lá como homem ou mulher? Esse corpinho lindo, belo e não tão belo assim. 1,55 m. Se bombear ainda com óculos, eu falei, gente, eu sou míope, cadê meu óculos? Amiga, o corpo era amigo. Mas eu gosto tanto, dá para arrumar um óculos. Então ainda ele diz, entre nós prepondera ainda, isso é uma regra? Não. Isso vai depender do grau de evolução moral desse espírito. Em outras moradas não existe mais isso. Acabou. Porque estar no corpo masculino, estar no corpo feminino, isso é uma condição. É material pedagógico.
Se eu nasci no corpo feminino, papai quer que a missão está no corpo feminino, como a missão vai estar no corpo masculino. E cada um deve exercer a sua função. Na esfera da crosta, distingue-se então homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, que é só um período, como nos achamos para as regiões mais altas, porque mesmo no mundo físico eu estou em trânsito, no mundo espiritual também em trânsito. Eu ainda não estou no mundo eterno, onde eu não mais necessito reencarnar. Então, nesse período que ele vai chamar de mundo espiritual, ele chama de estar na erraticidade. Então, o espírito que está nesse processo da erraticidade, em trânsito, ele ainda tem uma forma, uma morfologia, vamos chamar assim, masculina ou feminina. Nas regiões, sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas, seria inativo, ou francamente ativas. Então, o passivo ele vai chamar a mulher e o ativo ele vai chamar o homem. Ele vai explicar aqui na frente mais um pouco. Vamos lá. Ânimos e ânimas. Para quem tem um pouquinho de noção, ele vai falar todo o tempo assim, ó, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E é isso que nós temos que entender. Cada encarnação é uma lição, é um aprendizado. E eu tenho que viver essas experiências. Eu tenho que me submeter ao Criador. E eu tenho que aprender essas lições. Então, nós percebemos, às vezes, mulheres, tem até, como era o nome? Margarete Tati. Né? A dama de ferro. Então, um homem reencarnado viveu a vida de uma mulher, mas decidida, traz dentro dela, já viveu a experiência. E por quê? Porque nós precisamos dessas lições. Nós precisamos, a gente não pode ser toda, eu não consigo. Não, mulher muito, chega, tá demais acentuado. Vamos reencarnar só no corpo masculino. Vai. Porque a pessoa não está aprisionada à função. Ela está aprisionada aos costumes daquela reencarnação. Então ela vai para o corpo masculino e vai ser um homem cheio de dedo. Entendeu? Eu não gosto. É um homem, mas é cheio de dedo. Entendeu? Então papai olha, umas 30 reencarnações direto do corpo masculino. Uma hora aprende. Vai. Qual é o objetivo? O equilíbrio das duas. Tudo, o propósito é o equilíbrio. Quem é o exemplo de tudo isso? Jesus. Equilíbrio perfeito. É difícil você achar um homem doce, meigo, que ele vai conversar com alguém e escuta, né? Normalmente ainda diz assim, sim, adianta, vai, acelera, pula essa parte. Eu tenho uma irmã que eu digo, e ela diz, mano, eu tenho certeza que é a minha primeira encarnação no corpo feminino. Eu digo, eu tô falando de cima, mano, pula essa parte, adianta. Eis o macho dentro de ti. Te prepara que tu vai voltar muitas vezes no corpo feminino. Até você aprender a ser doce, a ouvir. Você já viu uma mulher contando uma história? Só que vai pro extremo. Ela tem que vir pro meio. Né, Zé Paulo? Zé Paulo vai dizer, adianta. Olha aqui, olha só como ele vai falar. Compreendemos desta forma, falando do passivo e do ativo, que na variação de nossas experiências, variações encarnando no corpo masculino, encarnando no corpo feminino, adquirimos gradativamente, olha aqui como ele coloca, qualidades divinas, como sejam, olha aqui, a energia e a ternura. Quem é o macho, quem é a fêmea aí? Ficou claro? Ânimos, macho, e a ânima, a mulher. O yang e o yin, né? Olha aqui, ó. Energia e ternura. Fortaleza quem? E humildade. Pode entrar num quarto de um casal com uma TV. Quem está com o controle remoto na mão? O macho reencarnado e a mulher reencarnada. Existem exceções, mas o comum é o quê? Que ódio que dá. A gente não consegue ver nada. Vai passando, né?
E vai passando numa agilidade. Você prestou atenção no negócio, já passou. Um banheiro, você sabe quando foi um homem ou uma mulher que utilizou? Raríssimas exceções. Com certeza, bota rara. É para acabar. Protestando aqui na frente. Raríssimas, com certeza. Olha só aqui, ó. Fortaleza e humildade. Mulheres, dica. Se estou encarnada no corpo feminino, é para aprender 2 dicas aqui. Primeiro, ternura. Às vezes eu encontrei uma mulher grossa. Ternura passou longe, parece um bicho. Até para fazer carinho faz assim na cabeça das crianças, né? Né? Não tem mãe assim? Denunciou fazer assim, carinho, né? Não sabe, mãe. Olha, tem uma mãe que eu admiro muito, que é a Ana Guimarães. Eu estive até no Rio, conversei um pouquinho com ela. Quando ela fala do dengo dela com os filhos, imagina uma mãe sentando com o filho, pegar o pé do meninozinho e fazer doinho, que chama? Massagem. Ela ali conversava, educava aquelas almas, fazendo massagens no pé. Resolvida. Aprendendo a lição. Aí uma mãe grosseirona. Vem cá, aí pega no cabelo. Eu já te disse. Pega o cabelo do menino, joga para um lado e para o outro. Reencarnaremos várias vezes no corpo feminino. Por quê? Teremos que aprender ternura, dengo, aconchego. Viu, meninas? E os homens têm que aprender energia. Eu tinha um vizinho que ele dizia: em casa a mulher só fala de joelhos comigo. Eu disse: é? Ele disse: é. Eu embaixo da cama, ela fora com a sandália pedindo que eu saísse. Ela estava de joelhos. Então, o homem, ele tem que aprender essa energia. É para isso que ele está encarnado. Então, é ele que tem que conduzir, é ele que tem que movimentar, ele tem que definir, ele tem que aprender. Olha, às vezes eu trabalhei muitos anos atendendo clientes. E quando entrava mãe macho, e um filho ainda com 13, 14 anos que está definindo a sua personalidade. Só de olhar, hoje eu entendo porque que eu passei 15 anos atendendo pessoas. Só da criatura entrar na porta, a gente já definia. A mãe vinha na frente, pisando forte. E o menino atrás, com os ombros arriados, braço arriado. Aquela calma dele, né? E a mãe entrava e dizia: eu quero a peça tal, pro filho. E eu, sim senhora. Qual é o tamanho mesmo? O menino tá atrás, não fala nada. Algumas vezes eu me atrevi e perguntei: é pra ele? É, mas quem vai pagar sou eu, se eu não vou escolher. Vai ter que responder por isso, porque ela está criando, vou usar uma palavra bem pejorativa, um saco de batata, um homem banana. Porque ele vai buscar inconscientemente uma esposa igualzinha à mãe dele, que decida tudo por ele. E vai ser um banana. É isso que eu quero que meu filho seja? Então a autoridade da mãe faz com que o filho fique uma sombra. Então nós temos que deixar eles decidir. Desde pequenininho, estimula. Até fazer o xixi, arrumar, fecha. Coloca a cuequinha no lugar. Mamãe, então você percebe que o menino é muito dependente, porque você já viu mulher se arrumando? Esse tá bom, esse tá bom, esse tá bom. É muito difícil a mulher ser decidida. Ela procura. A mulher que é mulher mesmo, que ainda não teve uma experiência no corpo masculino. E às vezes nós encontramos meninos que são assim. Então você tá vendo que o teu filho é indeciso, tem dificuldade, já vai estimulando. Você diz: meu filho, qual que você prefere? Qual foi que você se sentiu melhor? Por mais que você não concorde, não tire essa liberdade dele. Estimula, esse menino tem que aprender. Ele tem que aprender energia. Ele tem que aprender fortaleza. Senão você está criando banana. Sabe aquele menino todo engomadinho que tu faz, tá lindinho, da mamãe, e você vai olhar, o cara tem 17, 18 anos, e a mãe ainda pega na bochecha e faz dig. É pra acabar, né, gente? Pelo amor. Então temos que estar atentos. O que eu tenho que aprender? O papai não é. Então eu tenho que aprender essa ânima se eu estou no corpo feminino. E eu tenho que aprender o ânimo se eu estou no corpo masculino. Eu me lembro uma vez também, né, trabalhando, a colega foi atender um casal. A esposa era o macho, ele era a fêmea da relação. E ela muito decidida e tal. Aí ele vai ver o maiô. Aí ele pega o maiô e diz: ai, amor, adorei esse aqui, tu gostou? Eu disse: gostei. Aí ele foi para outro: olha, amor, esse aqui tá lindo. A funcionária olhou, aí veio assim comigo devagarzinho.
Dona Conceição? Oi. Essa manga é rosa. Mas era uma alma extremamente doce. Quem era, vamos dizer, o macho da relação era a esposa. Ela que decidia, ela que falava, ela que brigava, inclusive, com ele. Para, tá bom. Coisa que o homem faz. Aí esse era macho, macho, e a fêmea, fêmea. É interessante, você vai prestando atenção. Ela foi primeiro e escolheu a peça. Aí deixou. Era caro, era realmente material caro. Aí traz o fofo para pagar. Que ele é o provedor. E aquele ali, a função estava certinho. O homem era o provedor. E ela, a esposa, né, trouxe o fofo para pagar. Quando o fofo viu o preço, ele esqueceu que eu estava presente. Tu é louca, ele é de louca pra lá. Eu tava pra dar no homem, o lado macho meu, tava pra dar nele. Dizer, mana, deixa que eu pago, eu parcelo, Ela dizia, mas amor, ainda chamava de amor. Ternura em pessoa. Ela vai ter que reencarnar no corpo masculino. E vai ser o esposo dele que vai ser ela. Entendeu? E aí ela vai descontar também. Então, é isso que nós temos que entender com essa leveza. Nós trouxemos de uma forma leve para nós entendermos a leveza de uma encarnação. É só uma hora. E eu tenho que me submeter a aprender o que o corpo me traz. É uma experiência, é uma missão, é uma provação. Então, se eu estou no corpo feminino, o que veio na etiqueta? Aprenda a ser. Lê aí, daí no livro, só foram 2, eu nem acabei. Aprenda a ser uma pessoa terna e uma pessoa o quê? Humilde. Deixa o controle remoto com ele. Seja humilde. Fortaleza e humildade. Olha aqui, olha só. O poder e a delicadeza. O controle remoto na mão de quem? Assume esse papel. Poder e olha a mulher, gente, delicadeza. Amor, deixa o controle comigo. Uma vez eu ouvi uma frase no filme que dizia assim: o homem é a cabeça do lar, mas o pescoço é a mulher. Ela que diz para onde a cabeça do lar. E olha, em verdade, por exemplo, quando nós vamos acompanhar o diálogo de Saulo de Tarso e de Abigail, ela parece ser extremamente submissa a Saulo, mas em verdade ela é muito inteligente, porque inclusive foi ela que foi recebê-lo no mundo espiritual. Então a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Então com essa delicadeza, ela dá nó em pingo d'água, ele nem percebe. Ela pega até a senha do cartão e ele nem, com aquela voz doce, bem. A inteligência e sentimento. Aí as mulheres que são machistas, que são os homens reencarnados no corpo de mulher, você está querendo dizer o quê? Que mulher não pode ser inteligência? Sentimento é muito mais inteligente do que a inteligência. Gostou disso? Daí chamado o quê? Inteligência é o quê? Emocional. Inteligência e sentimento, ou seja, inteligência horizontal, sentimento vertical. E o que as mulheres estão fazendo hoje? Preocupadas em desenvolver a intelectualidade, a inteligência só a nível horizontal, totalmente desconectada da sua função do sentimento. Mulheres extremamente cartesianas, perdendo a oportunidade. O poder, a delicadeza, a inteligência e o sentimento. Olha aqui, a iniciativa de quem é? E a intuição? Iniciativa, horizontal. Intuição. Olha o link da mulher com essa divindade. A intuição. A iniciativa e a intuição. Olha aqui, a sabedoria e o amor. E o amor. Até conseguirmos o supremo equilíbrio em Deus. Fazendo um balanço, quais são as lições mais solicitadas na vertical? É para o homem ou para a mulher? Estamos reclamando de quê? Mas não é, nós temos que viver essa função. E olha o que é mais interessante. Olha o que a vida está dizendo. Está dizendo o quê? Que as mulheres estão sendo convidadas a um passo maior. Então é como se dissesse assim: gente, eu estou te convidando para ir para o paraíso, tu quer viver a vida no inferno? Eu estou te convidando a sentimentos superiores e tu quer exercer a função do homem? Pode observar, ele vai colocar o homem quase sempre nesse movimento ainda na horizontal.
E a mulher já nesse movimento vertical. Ele vai pedir da mulher o quê? Ternura, humildade, delicadeza, sentimento, intuição e o amor. Vamos parar aí. Então vamos orar, meus amigos. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus. Então vamos envolver a nossa irmã Rosa para fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos para agradecer a Jesus por essa noite, agradecer por todo o esclarecimento oferecidos a nós, para que possamos compreender como é a dinâmica de Deus com relação a seus filhos. Agradecer pela disponibilidade da Conceição e sempre doando seu tempo em auxílio de todos nós, que se prepara com antecedência para esse momento. Querido amigo Jesus, abençoa todos nós e nos dá a tua mão, Senhor, para que possamos, nos nossos momentos mais difíceis, lembrar de todos esses ensinamentos e colocar em prática antes de cometer algum erro, porque já são tantos, Senhor, na nossa vida e precisamos acertar. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão aqui nos auxiliando na noite de hoje e a todos os presentes, nossos irmãos que nos acompanham no dia a dia e que vêm aqui também para ter essas informações. E nós, encarnados, que estamos aqui com todo o interesse de aprender e se melhorar moralmente e espiritualmente. Muito obrigada, amado Mestre Jesus, por esse momento. Abençoa a todos nós, que possamos seguir para os nossos lares, na companhia dos nossos irmãos, que nos protegem, que nos amparam todos os dias. Fica conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e sempre.